Eduardo, acha que ainda se impõe discutirmos o papel do pai nos dias de hoje? Sim, sim, acho. É absolutamente fundamental. Eu acho mesmo, de verdade, que o pai, a função do pai hoje é completamente diferente. Em muitos aspectos, para muito melhor, noutros, eventualmente, nem por isso. Hoje, nós temos um pai que vai ao pediatra com os filhos, sozinho, e que sabe o nome da educadora, e que sabe o nome de alguns amigos dos filhos, que é uma coisa absolutamente fora de lugar. Temos um pai que faz mais questão de estar grávido e assume a gravidez há muitos, muitos anos, muitos anos. Quando eu cheguei a uma maternidade e falava da gravidez do pai, toda a gente me olhava com desprezo, como quem diz, vamos, onde é que esta pessoa andou? E hoje não, os pais reivindicam essa gravidez como uma coisa deles. E, portanto, é de facto muito diferente. Menos quando um bebê nasce. Porque depois, quando um bebê nasce, a mãe é tão mãe que, de repente, todos os ganhos da paridade voltam um bocadinho à casa da partida. A mãe quer aquele bebê, sobretudo para ela própria. E o pai passa a ser uma figura mais ou menos secundária. O pai nem sabe, muitas vezes, onde é que se há de meter. E as mães fazem têm aquelas expressões muito carregadas, está a ver? O meu filho, veja bem, o meu filho conheço eu, como quem diz ao pai, ei, vê lá se tem chargas, por favor. E há pais que se encolhem, e às vezes esperam muito tempo, anos, para se chegarem à frente e para reivindicarem um espaço igual para eles próprios. Eu acho que é fundamental. As crianças não veem o papel da mãe e o papel do pai da mesma forma. Acha que não? Não de todo. As crianças percebem muito bem que a mãe é aquela pessoa que fica vermelha, que se esganiça, que avisa 1100 vezes e depois zanga-se uma vez, muito de vez em quando. Mas depois, quando se zanga, tem um olhar que estraga tudo, porque está a levantar a voz e o olhar é doce até dizer basta. E depois, quando a mãe perde mão na situação, tem aquelas saídas que deviam ser absolutamente proibidas. Quando o teu pai vier, quando o teu pai chegar, tu vais ver. E acha que os pais não fazem a mesma coisa agora? Não. Não. Eu acho que muitas vezes as mães dizem com grande orgulho, e eu percebo, que no dia em que um homem fosse mãe, o mundo mudaria, e eu acho que mudaria muitas coisas, mas eu acho que as mães têm muita dificuldade de se pôr no papel do pai, de serem, durante muito tempo, personagens rigorosamente secundárias, que é uma ternura, mas ao mesmo tempo é desconcertante. Uma pessoa estar ali uns dias sem ver um filho pequenino, 2 anos, 1 ano e pouco, ele já anda, e quando o pai, à socapa, de propósito, é o primeiro a abrir a porta, numa de agora é que ele vai correr para o meu colo, o pai abre os braços e depois uma criança vai por baixo dos braços dele e vai se abraçar à mãe. E mais, se ele não fizer isso, a mãe ainda fica zangada. E, portanto, é tão difícil ser personagem secundária que eu acho que é muito importante que o pai, de facto, possa ser vivido com outro tipo de olhar, até com outro tipo de respeito, de muito respeito. Às vezes ocupam um espaço de menos, mas era a altura de começarem a ocupar mais espaço, porque o pai, quando se zanga, é diferente. A mãe ameaça, o pai zanga-se de vez em quando, muito de vez em quando, e uma criança percebe, para o meu pai se zangar, a coisa talvez seja um bocadinho diferente, e isto encaixa-se um pouco naquilo que eles sentem que é o papel da mãe e o papel do pai. E, portanto, eu acho que não quero mais falarmos do papel do pai. Acho que em muitas coisas precisa de ser melhorado. Os pais hoje são muito ciosos, mas, por favor, os pais tentam ser muito melhores pais lendo, vendo blogs, etc. Eu acho que devia ser proibido. Ok, podiam ler só os livros de uma pessoa cujo nome de repente eu não estou a recordar, mas era importante que eles ousassem errar, fazer asneiras, ter um sexto sentido que os pais também têm. Acha que tem muita autocensura? É isso? Imensa e pior. Eu acho que pela vida fora se colocam às vezes perigosamente como personagens secundárias. Não, mas porquê que há de haver personagens secundárias entre pai e mamãe, não é? Não faz sentido. E as crianças gostam muito de ser iguais à mãe e iguais ao pai ao mesmo tempo. É tão precioso, porque de repente, sendo iguais à mãe e iguais ao pai,
Bom, aquela síntese faz com que elas sejam iguais a elas próprias, o que é o princípio de terem uma coluna vertebral como deve ser e saberem o que querem, o que muitas vezes não acontece. E agora só aqui um pequeno à parte. Não obstante a importância desse papel ativo que os pais têm hoje em dia, o seu livro foca os aspectos mais lúdicos da relação pai-filho. É engraçado, não é? Os momentos mais divertidos, que são de facto os que nos aproximam. Mas decidiu, nesta sua história... Sim, porque eu acho que tem havido uma revolução muito bonita entre os pais e os filhos. Os pais de diversas classes sociais, é rigorosamente transversal, começaram a ler para as crianças. E levam isto a sério. É. E leem todas as noites. Funciona como vitamina do crescimento, nem eles imaginam quanto. Mas para os miúdos é importantíssimo. Fundamental, porque eles ficam com uma linguagem muito mais rica e por isso aprendem mais tarde a falar, mas depois quando falam são muito mais expressivos, muito mais requintados e portanto pensam melhor, inevitavelmente. Eu fiz isto porque eu acho que ainda assim são mais as mães que leem histórias do que propriamente os pais. Talvez. Eu acho que é uma maneira de reabilitar os pais aos olhos das mães, porque assim, de repente, elas ao folhearem o livro e ao verem algumas destas passagens no pai que lá tem em casa para os filhos que dividem, vão pensar assim, uau, eu já gostava dele, mas agora acho que fico a gostar dele um bocadinho mais ainda. E agora como é que vai compensar as mães deste país? Acho que vou escrever um livro sobre a mãe para os pais lerem antes das crianças dormir, acho que não tem alternativa. Boa ideia. Não tenho alternativa.